Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele carrega sobrenome conhecido na capital mato-grossense, herança de um dos avós. Do outro, herdou o amor pelo mundo rural e a paixão pelos cavalos. Antes mesmo de alcançar a maioridade, comprou junto com o irmão as primeiras éguas. Era o início de um projeto que hoje concentra 3 aras e uma série de serviços, como treinamento, alojamento, inseminação, ecoterapia, escolas de hipismo e tambor, preparação de animais para leilão e por aí vai. Com o tempo e a dedicação, a dupla conquistou o respeito tanto na equinocultura quanto nos esportes equestres, não apenas pela história que construiu, mas também pela luta constante para promover ações que fomentem e incentivem a prática destas atividades. Com esforço, resiliência e muito amor envolvido, o que parecia um sonho tornou-se realidade. Há pouco mais de uma década, os irmãos Marco e Caê Póvoas realizaram em Cuiabá a primeira Semana do Cavalo. Entre acertos e pontos de melhoria, o projeto ganhou corpo, evoluiu ano a ano e consolidou-se no calendário de Mato Grosso. Com palestras técnicas, atrações para crianças, shows, leilões e muito esporte equestre, o evento chega à 11ª edição, mais robusto, como uma das grandes feiras do setor. A expectativa é superar os números do ano passado, quando 100 mil pessoas visitaram a Semana do Cavalo, movimentando mais de 20 milhões de reais. No bate-papo, o Caê, nosso convidado, não esconde o orgulho com os resultados, mas reforça que o maior legado do evento é a valorização do universo equestre, servindo inclusive para muita gente como a porta de entrada para este mundo. Caê Póvoas, que legal recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. Já fazia um tempão que eu queria bater esse papo com você e queria que fosse justamente numa semana tão importante para você, né, para toda a tua família que eu sei que é apaixonada pelo esporte equestre, né, que é o início da Semana do Cavalo, aliás, a 11ª Semana do Cavalo aqui em Cuiabá. A gente vai falar bastante sobre isso. Ano passado a gente até tentou conciliar a agenda, mas acabou não dando certo por conta da correria. E estamos aqui gravando hoje, dia 1º de maio, né, antecedendo esse início. O programa vai ao ar nesse dia 2, dia que já vai ter começado, né, essa Semana do Cavalo, que vai de 2 a 12 de maio. Mas vamos começar essa prosa te cumprimentando, cara, e agradecendo por você estar aqui, participando desse bate-papo, desse podcast. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Patrone, tudo bem, graças a Deus, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouco desse projeto que a gente leva com muita seriedade, muito carinho e vem construindo ao longo desses 11 anos aí. Maravilha, cara. Vamos começar um pouquinho aqui no podcast. A gente tem uma tradição, Caê, de tentar conhecer um pouco mais da história dos nossos participantes, né? Os convidados, as convidadas aqui. E eu sei que você, o sobrenome já diz, né? De uma família tradicional aqui de Cuiabá, mas as pessoas que estão ouvindo aí, mundo afora, Brasil afora, vão também ter que ouvir um pouquinho dessa história. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua origem, como é que começa na tua relação, tua proximidade com o agro e, claro, com o esporte equestre. Então, Patrone, eu sou de família tradicional aqui de Mato Grosso, de Cuiabá, né? Tanto na parte dos meus avós maternos e paternos são pioneiros aqui no Mato Grosso, pioneiros aqui em Cuiabá. Meu avô, Lenine Póvoas, ele era um grande escritor, uma pessoa. Eu tive a oportunidade de conviver com ele um bom tempo, mas até hoje, onde me encontro, eu falo muito bem do meu avô, principalmente por ele ter sido um cara intelectual, um cara muito inteligente, muito, muito sério, muito estudioso. E já meu outro avô, por parte da minha mãe, meu avô Hélio, ele já era sertanejão, né? Então era fazendeiro, era tirador de leite, foi criado na roça mesmo, no sistema antigo, teve pouco estudo, bem oposto, né? Um bem estudado, o outro com pouco estudo, um mais urbano, o outro bem rural. Eu, graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de conviver com eles, mas eu sempre gostei muito, desde criança, dessa área rural, né? E eu convivi muito com esse outro avô meu, de parte materna, meu avô Hélio, na fazenda que ele tinha. E ali começou a minha paixão pelos bichos. Sempre gostei muito de cavalo, de boi, de roça, de tudo, né? E o cavalo sempre foi minha paixão desde guri. E aí eu tive, com 16 ou 17 anos, eu tinha um gado, eu vendi o gado. E eu e meu irmão, né, eu tinha um pouco, ele tinha um pouco, mais os outros dinheirinhos que a gente tinha, nós fomos comprar umas éguas e começamos a criar. E aí, a partir desse início da criação, veio vários projetos, né, que é o que a gente executa hoje, de rancho, de prova.
Que maravilha, cara. E essa sua ligação com o campo, você já deixou claro, né, que já gostou de início, né, com essa convivência com o avô materno na fazenda dele, na propriedade dele. Essa paixão que você disse pelos animais desde daqueles primeiros contatos já. Desde, sei lá, 4, 5 anos, né? Quando eu já ia pra fazenda com ele sozinho, praticamente, que minha mãe deixava eu ir com minha avó. E aí eu já sempre gostei, desde o primeiro contato, eu sempre gostei muito. Legal. Ô, Caê, e me disse uma coisa, você falou ali em determinado momento que 16, 17 anos você tinha um gado, vocês venderam e começaram, você e seu irmão, a já investir, né, na compra de éguas, aí começar esse negócio. Essa relação com a pecuária, com a bovinocultura, como que ela aconteceu, né? Vocês tinham por o avô ter dado, enfim, como que foi que vocês tinham o gado e venderam e continuam com alguma coisa de pecuária ou focaram 100% nos equinos? Então, esse gado foi presente dos nossos avós, né? Começou uma vaquinha, duas, foi parindo, pá. A gente comprou um gadinho e aí foi indo. Quando a gente conseguiu juntar um lotinho, eu gostava muito, sempre eu ia seguir esse projeto sozinho, ou não. Só que eu sempre fui muito ligado ao meu irmão, tudo, né? Quando eu falei de cavalo, ele também começou a gostar, ele morava fora. E aí ele topou, desde o início nós compramos tudo junto e todo o projeto nosso na parte de equino foi criado junto, né? Tanto nos eventos, nos aras, na criação, tudo. E aí, como é que foi essa construção desse projeto, Caê? Como é que foi seguindo, né? Uma coisa é vocês adquirirem, outra coisa é ter visão de negócio, né? Entender que realmente pode ser um negócio para prospectar. A gente vive num estado eminentemente agropecuário, mas, ao meu ver, né, o grupo dos esportes equestres, né, ele ainda é pequeno se comparado ao tamanho do estado. Posso estar errado, sei que tem muita gente que faz, pratica, mas se você comparar com outras atividades rurais, aparentemente ele é menor, certo? Ou estou falando besteira aqui? O que é o negócio hoje, patrônio? Hoje o Mato Grosso, ele é um dos maiores investidores de cavalo quarto de milha, principalmente no Brasil, né? Assim, muita gente mesmo entrou muito forte no cavalo aqui no Mato Grosso. Só que a equinocultura hoje ela não é muito volume, sabe? Ela é mais qualidade. Com a tecnologia de transferência de embrião, ICSI, todas essas coisas, a gente busca comprar animais que têm valor agregado. Animais de boa genética, boa procedência, que são produtoras ou ganhadoras, e usar cavalos bons. Aí você faz produto de valor agregado. Por exemplo, você faz um potro que você sabe que ele vai já nascer com um valor equivalente tanto, entendeu? E o mesmo animal sem esse valor agregado, ele custa a mesma coisa para você criar, né? Para você comer, tratar é igual. O que você vai tratar de um cavalo nacional, do importado, de uma genética mais avançada ou menos, é a mesma coisa. O custo para tratar é o mesmo. Só que o de valor agregado, ele tem um apelo bem maior. E me diz uma coisa, ali naquele começo, né? Como que vocês enxergaram que era um negócio? Como que vocês se prepararam para estar nesse negócio e, consequentemente, ao longo dos anos, tornarem-se aí algumas das referências aí nesse negócio em Mato Grosso? Nós começamos criando cavalos, né? Após essa criação, a gente criava numa propriedade que era em torno dos 80, 100 quilômetros de Cuiabá. Aí a nossa produção, a gente ia levar os clientes para ver. Você precisa, vamos ver o cavalo, vamos lá na fazenda. Pô, é longe, é 100 quilômetros e tal. E aí nós tivemos a ideia de montar uma estrutura dentro de Cuiabá, que inclusive foi comprada desse meu avô, que era da fazenda, meu avô Hélio. Ele tinha essa área lá, ele nem falou, busca essa área lá, ele nem sabia onde que era mais. Eu fui atrás, achei a área, negociei com ele, comprei, era dentro da rua, dentro da cidade, onde é o Aras Twin Brothers Santa Cruz, que foi o primeiro nosso, onde foi a primeira semana do cavalo, inclusive, né? As 5 primeiras. E aí, a partir dali, nós montamos uma estrutura para trazer, a gente produzia na fazenda, trazia os potros para cá, para ficar mais fácil para levar as pessoas ali para ver, quer comprar o cavalo, vamos ali e tal, pertinho, que para treinar também. Nós montamos um centro de treinamento. A ideia do Aras era fazer uma vitrine para receber os clientes ali, para comercializar os produtos, mais nada além disso. Aí a gente vendia os cavalos, os caras não tinham para onde levar. A gente começou a alojar esses cavalos. Aí já foi abrindo um outro segmento. Aí precisava treinar esses cavalos. A gente tinha que ter, aí contratava treinador. Aí precisava treinar os filhos desses proprietários desses cavalos. A criançada queria fazer aula e tal, e aí foi tornando um ciclo, né? Aí a gente cria, a gente presta serviço de treinamento, de alojamento, de reprodução, disseminação, tudo que envolve praticamente o cavalo hoje. Que hoje tem muita gente que cria, a grande maioria são competidores, entendeu? São pessoas que compram, que são apaixonados ali e querem deixar na cidade para o hobby. O Aras nosso, hoje nós estamos com 3 unidades, né? O Aras Twin Brother Santa Cruz, que é o primeiro.
O Aras Santa Rosa hoje, que ele mudou o nome, era porque nós estamos em três parceiros lá, né? Que é o Aras Twin Brothers, o Aras EA, que é do Luiz Amin, e o Aras Esperança, que é do Rafael Rios. E eu estou aqui no Parque de Exposição, onde está sendo realizada essa 11ª Semana do Cavalo. Nós estamos com 3 unidades, sendo que nas três a gente é loja animal, tem escolinha de tambor, escola de hipismo, ecoterapia, treinamento de animal, reprodução, preparação de animal para leilão e por aí vai. Maravilha, cara. É bem amplo assim, né, o ramo de atuação, até porque, como você disse, né, os clientes ali, eles têm objetivos também diferentes muitas vezes, né? E aí, Caê, do ponto de vista empresarial, como que você e o seu irmão, como que vocês se prepararam para assumir esse negócio para tocar adiante, né? Que também tem essa preparação do outro lado, né, do outro lado da mesa, né? Há 11 anos atrás, nós criamos esse projeto Semana do Cavalo. O que era a nossa ideia? A gente viajava muito para as provas, né? E nosso estado ele é muito longe, a logística é muito ruim. Os grandes centros, os animais que a gente mexe, que são Cordemilho, Pente, é tudo na região de São Paulo, Paraná, tal. Então, pô, é 1.500, 2.000 quilômetros que você tem que viajar com o cavalo para competir. Mão de obra, etc, etc. E aí nós resolvemos fazer a Semana do Cavalo para trazer essa galera para cá, para trazer uns treinadores bons para ministrar curso, para ter os criadores fortes e grandes para vender animais, para ter uma troca de genética aqui no estado, as premiações grandes das provas, as palestras para veterinários, zootecnia, para fomentar e melhorar a qualificação profissional do meio mesmo. E veio acontecendo. E a gente foi se assustando, porque ela chegou numa proporção que ano passado deu mais de 100 mil pessoas, né? E passaram pelo evento mais de 1.800 cavalos. Só que hoje, inclusive, eu tive uma reunião com o pessoal aqui do Indéia. Pro Indéia passaram mais de 4.800 cavalos. Que muitos desses cavalos vêm e voltam, vêm e voltam. Então eles falaram que nunca tinham visto uma coisa dessa, circular 4.800 cavalos durante um evento aqui no Mato Grosso. Aí veio a parte de shows, de entretenimento, que hoje a gente faz isso. Aí veio a parte social, que é onde a gente não cobra entrada, dos shows de nada, arrecadação dele mesmo. Começamos com um leilão. Esse ano nós vamos fazer 11 leilões. Esse ano nós teremos leilões de cavalos, leilão de tropa de serviço, com muares, com mini horse, com longhorn, leilões de gado leiteiro, touro Nelore, touro Cindy, gado, 2 leilões de gado de corte. Então, assim, o evento se tornou uma grande feira mesmo, que era o nosso objetivo. Só que eu tenho certeza que tem vários estandes. Hoje, se você tiver a oportunidade de vir presenciar, e o público que estiver nos ouvindo também, vão em vários estandes com empresas nacionais e multinacionais, né, uma estrutura muito bacana que está sendo montada. Então tem todo um conjunto que realmente ela se transformou numa feira e com isso nós fomos nos estruturando para que a gente pudesse não estagnar, né? Porque a partir do momento que você fica confortável, eu fiz, foi bom, deu gente, isso, eu não vou mudar nada, seu evento, a tendência dele é diminuir e acabar. E nós não. Ano passado foi um projeto, esse ano já é outro projeto. Acabou de chegar uma cliente aqui, viu e falou: Nossa, mudou todo o projeto, mudou todo o projeto. Ano que vem nós vamos mudar de novo o projeto. Que a ideia é o povo tem que vir, ele tem que sentir uma coisa diferente, ele tem que ter aquele frio na barriga, aquela expectativa de chegar e ver uma coisa nova, né? Aí nós temos uma parte de entretenimento para criança, parquinho, diversão, montaria em carneiro, laço de bode, laço de vaquinha, tambor na canela. Ixi, é um mundaréu de coisa, cara. Maravilha, cara. Eu acho legal essa tua visão quando você traz assim, né? Que vocês precisam a cada ano trazer um atrativo diferente para o público, né? Para inovar, para chamar a atenção e para fazer com que aquele público tenha vontade ainda de voltar no outro ano, porque sabe que vai ter algo novo, né? E claro, no papel isso é muito fácil. Agora no dia a dia é um trabalho, uma trabalheira. Eu tô vendo que você tá cansado aí, né? Vocês estão já no batente para deixar tudo pronto para essa semana. E eu queria entender, Caí, para que as pessoas aqui também ouçam. Quanto tempo leva para a preparação de uma semana do cavalo, né? Vocês estão fazendo essa agora, vai ser uma correria até o dia 12 e depois já começa na sequência a pensar do ano que vem, como que vocês têm trabalhado isso dentro da rotina de vocês, que também é intensa, né? Dadas as quantidades, né? Dada a quantidade de serviços que vocês prestam, né? Nesse ambiente equestre. Então, a Semana do Cavalo, a gente começa a preparar ela já desde junho, né? Então, acabou agora, a gente dá uma folgada no mês de maio, junho a gente já começa a preparar ela para o próximo ano. Vai trocando ideia, vai ajustando, vê o que que a gente errou, o que que a gente pode melhorar, e aí a gente vai montando todo esse projeto.
intensa, intensa mesmo. Nós estamos aqui há 60 dias com um mutirão de gente. Nós vamos empregar aí mais de 1.500 pessoas só no pré-evento, direta e indiretamente. A gente estava pensando em 800, 900. Nós fizemos levantamento hoje, ontem, vai passar de 1.500 empregos diretos e indiretos aqui, só nesse período de 60 dias da pré-montagem. Então, assim, é cansativo, mas é gratificante, né, cara? A gente faz o evento, a gente faz com muito carinho e a gente faz assim, pensando realmente no povo e nos cavalos, entendeu? Então, lógico, a gente quer fazer uma coisa que seja rentável, lógico que quer, todo mundo pensa, né? Só que isso é paralelo para a gente. A gente quer ver o povo feliz, a gente quer o povo bem atendido, a gente quer que os cavalos tenham conforto, que as pistas dêem condições, que seja um gado bom para eles competirem, sabe? Que a gente consiga fazer umas provas organizadas. Então, essa é a nossa prioridade, o cavalo e o público. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. Ô, Caê, você disse que no ano passado cerca de 100 mil pessoas passaram pela Semana do Cavalo, foi isso? Isso. 100 mil pessoas. E aí mais de 1.000 animais e com ideia ali mais de 4 mil pela contabilidade ali que foi feita e que você apresentou. Você falou aí que só vocês estão gerando mais de 1.000 empregos também entre diretos e indiretos no pré-evento, né? Dentro do evento, claro, tem muito mais gente trabalhando. Vocês têm uma noção de quanto movimenta financeiramente a Semana do Cavalo, pegando o exemplo do ano passado? Ano passado ela movimentou em torno de 20 a 25 milhões, entre leilões, estandes e etc. Esse ano, com esse volume de leilão grande e com vários estandes que a gente está aqui, e a gente fez uma parceria muito bacana com as empresas de realmente eles virem para o evento e fornecer um diferencial para o cliente. Por exemplo, uma marca de caminhonete. Eles vão lançar uma promoção aqui dentro, uma construtora vai lançar um preço de um lote de um condomínio delas aqui com um preço diferenciado. Então, assim, eu acredito que tudo isso vai favorecer as vendas, que eles vão dar uma condição diferenciada para o evento. Eu acredito que a gente vai ultrapassar de 35 a 40 milhões esse ano aí. Maravilha, cara. Muito bom ver esse sucesso. Eu me recordo de ter ido, não me recordo qual o número, mas eu lembro que foi uma das primeiras ali, quando vocês fizeram. E eu queria só que você trouxesse também, Caê, aquela ponta assim, quem está vendo a consolidação pode imaginar que tudo foi numa ascensão contínua, né? Mas a gente sabe que também tem desafios, né? Vocês tiveram algum momento ao longo desses 11 anos, né, de realização da Semana do Cavalo em que vocês falaram, olha, vamos ter que nos esforçar mais ou bater aquela dúvida se vale a pena continuar ou não? Ou vocês sempre olharam adiante, acreditaram nesse projeto, acreditaram nesse sonho, acreditaram que isso se tornaria tão grande quanto está e crescendo cada vez mais a cada ano, a cada evento? Patrão, nós passamos algumas situações de fazer algumas reflexões, sim. Eu tô falando no meu, né? Meu irmão, não sei qual que é o pensamento dele, mas a gente teve duas situações aí que me marcaram muito, que foi uma intervenção que o Ministério Público fez com a gente, que eu achei que foi uma extrema covardia o que fizeram de interditar uma prova nossa lá. E aquilo me trouxe danos emocionais, saúde. Eu fiquei foi muito marcante para mim, psicologicamente, porque todo mundo estava lá, eles interditaram o evento no meio do evento, uma prova de laço, sem fundamento nenhum,
né? Eu tinha todas as documentações, tudo que a lei necessita, eu tinha, exige, todo o corpo, tudo. Não tinha assim, simplesmente embargaram o evento alegando uma situação de maus tratos que não era do meu evento, que simplesmente lá Boi era maus tratos, isso aí, né? Eu tentei recorrer ali no plantão e não consegui. Isso me fez me refletir muito em pensar em desistir. E eu sou difícil de bambear, viu? Porque tudo que eu faço, eu acredito que vai dar certo. Eu faço com vontade que dê certo, eu faço com carinho, eu faço pensando que vai dar certo e a tendência é que dê certo, né? E a outra vez foi há 2 anos atrás, que ficou 4 dias chovendo em Cuiabá e atrapalhou muitas provas. Atrapalhou os leilões, atrapalhou as provas. E, pô, 4 dias chovendo em Cuiabá, pelo amor de Deus, se você puxar na história, 4 dias chovendo e um frio de lascar. E eu falei, meu Deus do céu, o que que você quer me falar comigo, né? Mas eu acho que tudo na vida é assim. Esse vai ser mais um evento que vão ter muitas coisas positivas, vão ter muitas coisas negativas. Por mais que a gente tenha um domínio de 10 anos de evento, de 11 anos, mas a vida é essa, senão todo mundo fazia, né? Todo mundo fala, se a conta fosse dois, dois são quatro, você fez o primeiro, monta o esqueleto, no outro ano a mesma coisa, e não é, bicho. Todo ano é 100% diferente. Problemas do ano não são igual do outro, a estrutura não é igual a outra, o público não é o mesmo, os competidores não é o mesmo, e assim vai. Mas é isso que nos move. Você falou aí, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? E eu tenho para mim, acredito que vocês também, pelo que eu conheço de vocês, que justamente esses desafios eles servem para a gente deixar a casca ainda mais grossa, né? Para que no ano seguinte a gente consiga superar e já saber que tais coisas podem gerar confusões, podem gerar problemas que não são esperados, né? Então assim a gente vai caminhando sempre numa crescente, né, cara? E eu tenho só a parabenizar vocês pelo que a gente acompanha, o trabalho todo que vocês fazem. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. Agora, Caê, deixa eu te perguntar um pouquinho como leigo, né? Você sabe que eu já falei uma vez pessoalmente para vocês alguns anos atrás, sou leigo nessa área, né? E gosto de perguntar, porque assim como eu, outras pessoas que estão nos ouvindo também não entendem muito. Você falou das provas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho das provas que existem, quais são as características de cada uma, né? Dentro do esporte, para que todo mundo fique ambientado e quem for daqui de Cuiabá ou proximidades que vier aqui para Cuiabá para acompanhar a Semana do Cavalo não fique tão perdido na hora que estiver assistindo uma prova ou outra. Nós vamos ter hipismo clássico, run short. O hipismo clássico é aquela que o animal salta, né? Os obstáculos. O run short é uma prova que envolve 2 cavaleiros, que você tem que tirar o boi pela numeração. É a prova que mais cresce no Brasil, é muita família envolvida. Então é uma coisa que tá gigantesca no Brasil, essa prova. 2 cavaleiros como dupla. É uma dupla, né? Eles entram dentro de 2 cercados, o lote de gado fica dentro de um cercado só, e você tem que passar os bois de um lado para o outro pela sequência do número. Por exemplo, sorteou o boi 8, são 10 bois. Você tem que tirar primeiro o boi 8, depois o boi 9, depois o boi 0, que não tem 10. Aí vem o boi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nesse meio tem um boi que não tem faixa, que não tem número. Esse boi não pode passar, ele é um endaze, ele tem que ficar para trás. Então, é uma prova que exige manobra de cavalo, raciocínio rápido, concentração. É uma prova que tem crescendo muito. E esse aí vence quem? Quem consegue fazer tudo em menos tempo, é isso? Quem fechar mais boi em menos tempo. Nós vamos dar R$ 100.000 de prêmio nessa prova. E aí nós vamos ter, no segundo final de semana, o laço em dupla
e os três tambores. Os três tambores é um cavaleiro que tem que circular três tambores no menor tempo possível. E o laço em dupla, um cavaleiro laça a cabeça, o outro laça o pé. Também ganha quem fizer o menor tempo possível, né? Legal, cara. Quantos atletas mais ou menos, né, estão participando? Quantas pessoas vão participar até agora das inscrições que vocês já viram? Vai ultrapassar uns 600 atletas, Rapaz, tudo isso? tudo isso. E a premiação para uma das provas você disse que é R$ 100.000. Qual que é a premiação total? Vai ultrapassar 500 mil. Essas provas, elas valem para um ranking, né? Tem um torneio estadual? Como que funciona isso, pensando ao longo do ano, Caê? Então, as provas nossas aqui, elas são todas oficializadas pela BQM. A BQM é a Associação Brasileira do Quarto de Milha, que hoje é o que realmente é o que valoriza os animais. O cavalo tem que ter a pontuação dentro dessa associação. Então, a gente oficializa as provas, traz os juízes habilitados, etc., para que os animais que ganhem sejam pontuados. Então, as provas são habilitadas pela Associação Brasileira do Quarto de Milha. A gente pede um ofício, a gente faz um ofício, manda lá. Aí eles vão e dão um feedback pra gente e habilitam a gente. E aí, ao longo do ano, elas vão pontuando, né? E aí, claro, tem o torneio regional, estadual, enfim, que daí tem a pontuação lá pro campeão. Tem a Copa dos Campeões, que é no mês de outubro, né? Classificam-se os campeões de cada categoria ao longo dos anos, ao longo do ano, né? De várias modalidades. Você e o Marco competiram muito? Participaram muito das provas ou não? Eu competi muito e ainda voltei a competir novamente. Eu tinha dado uma parada no passado e voltei. O meu irmão já competiu um pouco menos, né? Ele começou a praticar depois, já com uma certa idade. Só que ele machucou. Ele tem um problema nas costas, que ele jogou tênis muito tempo. Ele lesionou as costas. E aí, quando ele começou a montar, logo após ele voltou a sentir essa dor nas costas. Aí ele ficou um tempo e parou. Hoje ele não monta mais, não pratica mais, em decorrência dessa lesão que ele tem na coluna. Você vê que esporte perigoso o tênis, né? Eu falei, tênis é um esporte perigoso. Muito bom. Deixa um abraço pro Marco aí também. Sucesso nessa dupla que faz a diferença nessa atividade equestre aqui em Mato Grosso, no esporte equestre, né? E na equinocultura, como a gente tem acompanhado. Agora, Caê, me diz uma outra coisa aqui, ainda partindo do ponto da curiosidade, né, cara? Você falou bastante do quarto de milha. Eu queria que você trouxesse as características dessa raça, né? Você falou que tem muita gente investindo no quarto de milha, né, para variados fins. Eu queria que você explicasse um pouquinho das características também para quem está nos ouvindo. E na Semana do Cavalo só participam animais quarto de milha? Também tem isso ou não? Como que funciona? Não, patrão, na Semana do Cavalo, ela é um evento aberto a todas as raças, todas. A gente faz questão de convidar todo mundo, a gente faz questão de não só os equinos, de todas as raças, como os muares, asininos, bovinos, a gente quer, tudo a gente está de porta aberta para receber. Esse ano vão ter a raça manga larga, julgamento de animais da raça manga larga, vão passar em torno de 80, 100 cavalos manga larga, inclusive até a diretoria da Associação Brasileira do Cavalo Manga Larga vai estar presente no evento. Raça pantaneira, raça quarto de milha, pente horse, muares, asininos e crioulo, cavalo crioulo. Isso aí são as raças que passam aqui pelo evento. Em relação ao quarto de milha, hoje o que vale muito, e vale muito mesmo, tanto que nós vendemos uma égua de um cliente nosso no último leilão, que nós realizamos aqui no mês de novembro ano passado, por metade da égua por 2.600.000. Porque ela tem um valor agregado, ela tem um valor genético gigantesco, uma égua é ganhadora, importada, produtora. Então, hoje no quarto de milha tem muitas linhagens, One Time Pep, Shine Spark, Hollywood, Coronel Smoke Gunner, Hollywood Dunnet, e etc. Tem muita linhagem que vale muita grana, que são as linhagens bases que vem produzindo e produzem muito. Então, hoje o cara compra, você vê um indivíduo, beleza. A primeira coisa que todo mundo hoje, até o cara mais leigo que ele vai comprar, ele olha a genética, o documento, o papel dele. Aí você vai olhar o indivíduo posteriormente. E não tem teto, não tem tabela, né? Então, hoje os cavalos com linhagem de boi, eles estão numa valorização gigantesca, mas os cavalos de corrida também valem muita grana, os bons. Os de tambor valem muita grana, os bons. Os de ranch short valem muita grana. Os de laço comprido. Então, assim, os bons de qualquer modalidade é um mercado absurdo. Maravilha. E tem genética de Mato Grosso sendo exportada para outros estados, exportada para fora do país? Como é que é isso? Tem um negócio que também vai se consolidando a cada ano, né? A cada tempo e vai virando também, vai se tornando uma vitrine, né? O Mato Grosso hoje, eu acredito, eu não me recordo de ter. Tem uma égua árabe. Lembrei, uma égua árabe
que foi campeã nacional, foi exportada para a Arábia. Para a Arábia, para Dubai, não sei para qual lado que foi. Mas eu vi, inclusive essa égua do amigo meu, eu vi saiu todas as reportagens aqui do Mato Grosso. Aí. Agora, da genética corte de milho, eu não me recordo de ter exportado animais daqui para fora. A grande parte, que é a base genética, é toda americana, né? Então a gente importa de lá, né? Do corte de milho, né? E o Mato Grosso hoje, cara, ele tem um banco genético. Tem dois criadores aqui muito fortes hoje, que é o Luiz Guilherme Amin e o Rafael Rios. Eles têm um banco genético gigantesco, em torno de 40 éguas importadas assim, mas que são éguas top de linha no Brasil e top de linha nos Estados Unidos. E os destaques do leilão nosso, tem uma égua que vai chegar agora dia 5, vai chegar diretamente dos Estados Unidos, ela desembarca e vem para o leilão para ser comercializada no dia 11. Vai ter mais 6 animais importados que vão ser comercializados aqui durante o evento. E esses animais provavelmente serão os animais de maior preços aí nos leilões. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. O Caê, você falando sobre essa atividade, né? Já te entrevistei, já conversei com você pessoalmente várias outras vezes. Fica muito clara a paixão por essa atividade, né? Acho que isso é nato, né? As pessoas que eu conheço que são envolvidas com a equinocultura, com o esporte equestre, são apaixonadas, isso fica muito claro. Como você disse, até quem compete para por um tempo, mas volta. É um esporte que realmente, é uma atividade que realmente provoca essa paixão, esse amor, esse sentimento de querer estar sempre próximo. Essa é uma pergunta. E a outra é, quando a gente fala em esporte equestre, é um esporte caro? Mas a paixão do cavalo, o contato, a convivência com esse animal é uma coisa inexplicável. Por isso que a ecoterapia, ela é hoje uma terapia, um tratamento que tem um resultado absurdo com todas essas patologias que existem, TDAH, autismo, Down, etc, etc, etc. Porque esse contato, e não é só isso. Hoje eu tenho relatos de amigos pessoais meus que eram depressivos ao extremo, foram no rancho, aí eu falei, vamos começar a laçar, começou a fazer uma aulinha, começou a montar, comprou um cavalo e conseguiu se livrar da depressão devido a esse contato com o cavalo. Então, assim, é uma coisa que é inexplicável, sabe? Você mandar, você conviver com um animal tão fiel, tão humano que como o cavalo é. Então, é uma coisa viciante mesmo. Para quem gosta, é viciante. É uma coisa que você esquece o mundo. Hoje você vai nas competições, quando a gente se reúne nas rodas ali, senta, não tem cor, não tem classe social, não tem patrão empregado, não tem nada. É todo mundo junto, batendo um papo, comendo um churrasquinho, tomando uma cerveja, ouvindo uma moda de viola ali, e a simplicidade ali, aquele momento bacana, que são as coisas que eu particularmente gosto muito. Perfeito. E a outra pergunta era se é um esporte caro, né? Que é o que muita gente diz, né? Eu não sei se falar se é caro, porque, pô, eu vejo de uns amigos meus que andam de bicicleta aí, o cara com uma bicicleta de 100 mil reais. Eu nunca compraria, como eles nunca comprariam um cavalo de 100 mil, entendeu? Então, assim, uma sela boa, 10 mil, eles compram, vamos, o cara que compra um pneu lá, não sei das quantas, de um kart de 5. Então, é muito. Eu acho que não é. Eu, sinceramente, acho que não. Por tudo que ele te agrega, hoje um cavalo você vai custar uma manutenção dele de 2.500 a 3 mil reais por mês. Um cavalo que é razoável para você começar uma modalidade aí, um cavalinho bacana, você vai pagar uns 50 mil, parcelado, né? Então, assim, e a manutenção 2.500. O benefício é tão grande do animal, do meio e do que ele gera, que eu, sinceramente, eu não acho que ele é fora de preço, não. E as aulas de equitação, isso é para você ter. Uma aula de equitação hoje custa 350 reais, 300 por mês, uma vez por semana, né? Então é acessível para muita gente, né? Para grande parte da população. Muito bem, cara. Essa foi uma provocada que eu te dei aqui, porque realmente é o que a gente ouve de muitas pessoas, né? Comentando, é um esporte caro. Inclusive, semana passada eu ouvi, tava alguém que fazia laço e falou assim, olha, não, é um esporte caro, mas eu gostei da tua comparação, por exemplo, com o ciclismo, né? Então, realmente, isso é muito relativo. Você falou também do kartismo, do kart aí. Realmente é muito relativo, né? Vai do interesse e dos benefícios que a atividade e que o esporte lhe proporciona. Gostei da tua resposta. Mas deixando bem claro, eu gosto de kart, também gosto de bicicleta, brinco ali, mas eu acho que é questão de escolha, né?
É escolha. E se eu gostasse mais de outra coisa, eu faria a mesma coisa também, entendeu? Então, Muito bem, mas eu gostei da comparação, foi uma boa comparação, uma comparação justa, eu acho que você foi muito bem. Ô, Caê, deixa eu te perguntar, aproveitar aqui então, a gente já falou bastante da semana, mas acho que você poderia trazer um pouquinho da programação, né? Porque é uma programação ampla, como você disse, tem a parte de leilão, tem a parte da própria competição, tem também palestra, né? Tem atividade para criança. Eu queria que você falasse um pouquinho da programação, então. a programação agora começamos do dia 2 a 12. Durante todo o dia nós teremos provas equestres, todos os dias teremos as provas equestres. Vou resumir porque é muita coisa, tá, patrão? Então, se eu vou falar meio no grosso para a população entender, para quem estiver ouvindo entender. Então, as provas acontecerão a partir das 8 horas da manhã, tem acesso livre para quem quiser vir. Nós teremos, durante o dia, praça de alimentação, espaço kids, as provas vão estar acontecendo. Na segunda semana, nós teremos ciclo de palestra que já esgotaram as vagas, que é uma palestra gratuita que a gente dá, voltada para o ramo de veterinária, zootecnia, para essa galera que quer se apaixonar pelo cavalo, para começar, né? Nós temos, a partir de domingo, dia 5, começa a nossa bateria de leilão, onde teremos leilões todos os dias à noite, e nós teremos no dia 10 e 11 um leilão de dia e um de noite. No bar temático, no Brothers Pub, todos os dias nós teremos música ao vivo, a partir das 17 horas. Então, quem quiser chegar de segunda agora, de quinta até no outro sábado, tem praça de alimentação, tem música ao vivo, tem diversão para criança, tem. E os shows nacionais, eles acontecerão na sexta e no sábado, dia 3 e 4, e nos dias 10 e 11 de maio. Teremos Lucas Reis e Tássio, Grupo Quinteto e Kleber e Cauã, Carreira e Capataz e Marcos Paulo e Marcelo. E além dos nacionais, durante todos os dias nacionais, após os nacionais, nós teremos os lambadões, as bandas de lambadão, federais, entre outros. Corte-som também é de graça para a população. O show é tudo de graça. Quem quiser comprar um camarote e um bangalô, aí, para ter mais conforto, etc., pode acessar nossa rede social, @Semana do Cavalo e @Aras Twin Brothers, e comprar o ingresso online lá, né? Então, assim, a programação é essa, é uma programação extensa durante os 10 dias, onde teremos várias atividades durante o dia de cursos, palestras, provas, etc. E à noite, a parte de shows. Outro detalhe importante. Pela primeira vez, vamos estar inserindo o rodeio aqui na Semana do Cavalo. Então, no segundo final de semana, 9, 10 e 11, nós vamos ter o rodeio em cavalo em parceria com a Confederação Brasileira do Cutiano. Os 10 melhores montadores de peão do Brasil, de cutiano do Brasil vão estar presentes aqui. Maravilha, cara. E você deixou bem claro aí, eu reforço aqui, entrada gratuita, né? Ou seja, é uma festa realmente para que as pessoas prestigiem, vão lá conhecer, vão se divertir, tem entretenimento, tem atividade para criança, enfim, é repleta aí de atrações essa Semana do Cavalo, mais uma vez, e parabenizo novamente vocês pela iniciativa e por realmente proporcionar isso para toda a população aqui, não só de Cuiabá, mas também das cidades mais próximas e também pessoal de longe que vem para participar. Caí, a gente está chegando na reta final aqui e tem um momento do podcast aqui nessa reta final que sempre eu deixo aqui para o nosso convidado, nossa convidada. Eu queria saber de você qual aquela pergunta que você queria que te fizessem um dia, né? Olha, eu gostaria de responder isso, mas nunca ninguém me perguntou. Aqui é o espaço para que você abra seu coração aí. Velho, agora você me apertou, hein? Rapaz, que eu queria que fizesse para mim. Exatamente. Algo que você gostaria de falar, mas olha, nunca te deram essa oportunidade, né? Você gostaria de falar para que outras pessoas soubessem, né? Ouvissem aí. Pode ser algo pessoal, profissional, enfim. Algo que você gostaria que deixassem quicando para que você respondesse. O que eu gostaria um pouco de falar em relação a realmente muita gente vê assim o evento pronto, vê as coisas acontecendo. Eles não têm noção do que a gente passa realmente para construir um evento desse tamanho aqui. Em todos os sentidos, na parte documental, na parte burocrática, estrutural, mão de obra. É uma coisa que às vezes me incomoda muito. É isso, de repente a pessoa chega e acha que é muito fácil, sabe? Tá tudo feito por causa disso, por conta daquilo, não sabe o que a gente passou, não sabe quantos dias que a gente abdicou da família, e etc., para estar aqui, o estresse que fica, o risco gigantesco que é, em várias situações, o risco de ter um prejuízo, o risco de acontecer um acidente, o risco de acontecer alguma coisa. Tudo que a gente faz realmente pensando no cavalo e no cavaleiro, vocês podem ter certeza. E no público, sabe? A gente
A gente tenta, a gente não mede esforço, não mede teto, não mede nada para tentar acudir da melhor forma. E às vezes a gente não consegue, entendeu? Faz parte isso aí. Não tem perfeição, né? Muito bem, eu vou aproveitar esse gancho que você deu, dessa preocupação toda que existe, eu fico imaginando, tentando me colocar na condição de vocês. Você consegue dormir durante a semana dormir tranquilo durante a semana do cavalo, antes da semana do cavalo, ou quando termina o último dia, lá no dia 12, no final do dia, no final da programação, é onde vem qual é o sentimento naquele momento? Patrônio, por mais que sejam 11 anos aí fazendo, a gente acha que esse ano eu vou curtir, esse ano eu vou, beleza. Todo ano eu falo isso, bicho. Esse ano eu vou já estar tudo aqui, vou ficar só atendendo o pessoal, laçando, tem jeito. É 10 dias sem dormir mesmo, não tem, não é. Ontem mesmo, eu cheguei em casa 11 horas da noite, 4 horas eu tava de pé. Então é isso, 4, 5 horas por noite, no máximo, quando consegue dormir. E o pós-evento é mais uns 2, 3 dias, porque você tem que fazer o fechamento, esperar todo mundo ir embora. Aí que a adrenalina baixa. Existem problemas a serem resolvidos pós-evento, né? Aí eu não minto, não. Todo ano que acaba eu falo, bicho, será que eu vou mexer com esse trem de novo, cara? O desgaste que eu fiquei, será que vale a pena? Será que vale? Vou largar a mão desse trem, pelo amor de Deus. Mas aí vai passando um mês, vai passando outro, você fala, eu não posso deixar isso morrer. Porque no decorrer, a gente ouve muita coisa. Pô, Semana do Cavalo, que é o que movimenta o cavalo. Ó, eu entrei no cavalo por conta da Semana do Cavalo. Esses dois caras que eu te falei, o Rafael e o Luiz Guilherme, eles entraram no cavalo por conta da Semana do Cavalo e hoje são pessoas que já investiram mais de 30 milhões em cavalo. E eles falam isso, que nós entramos por conta da Semana do Cavalo. E como eles, existem várias pessoas no estado inteiro. Então, eu acho que eu seria muito ingrato se eu, por qualquer problema, deixasse de realizar esse evento. Eu devo isso para o povo, né? Devo isso para o cavalo, devo isso para a população, eu devo isso. Muito legal, cara. E achei um baita exemplo que você traz, né, de como isso gera impacto positivo para a própria atividade, né? Trouxe exemplos aí muito palpáveis, né, que realmente decorrem dessa iniciativa de vocês, né? O quanto ideias, né, esforços para um bem comum ali realmente fazem a diferença, podem fazer a diferença. E aí, Cauê, a última provocação aqui é aquela seguinte, né? Na verdade é uma curiosidade. Queria que você te revelasse aqui uma curiosidade sobre o Caê Povos aqui, para que todo mundo conheça. Alguma curiosidade sua? Eu sou um cara sistemático demais da conta. Como diz minha mulher, é difícil demais de mexer. Eu acho que isso é uma coisa que pouca gente sabe, que eu falo bem, assim, brinco com as pessoas e tal, mas não é fácil, não. Sistemático, complicadinho de mexer. Quero as coisas muito certas, quero tentar deixar tudo organizado. Aí eu vejo um trem, vejo outro, já vai me vou ficando doido. Os meninos que trabalham comigo falam, meu Deus do céu, parece que seu olho só vai num lugar ruim. Tem um radar ali, né, para achar o que É, precisa melhorar. Maravilha, é uma curiosidade que também ela pode ter vista dos dois pontos de vista, né? Às vezes olhada de uma maneira que pode parecer um defeito, mas ao mesmo tempo é uma virtude, uma qualidade, porque quando você é sistemático, quando você enxerga onde estão os defeitos e busca o perfeccionismo, né, realmente você consegue promover uma evolução, né? Então acho que vamos encarar dessa forma sempre, né? Esse detalhe realmente é o que nos leva a melhorar. Caê, cara, quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Pessoal que está nos ouvindo aqui, eu falei no começo, repito aqui, está numa correria ali realmente para poder deixar tudo prontinho para começar nessa quinta-feira, né? A Semana do Cavalo, agora dia 2 vai até dia 12, é a 11ª semana. Fica o convite aqui para que todo mundo participe. Eu vou estar lá também, vou fazer questão de ir lá, né? Acompanhar, conhecer um pouco mais, participar, assim como todo mundo que tivesse interesse vá. A entrada é gratuita e certamente você, além de ser muito bem recebido, vai sair muito feliz por ter participado de mais esse encontro que, como o Caê explicou aqui, tem movimentado muito, né, a atividade equestre, né, a equinocultura aqui em Mato Grosso e os esportes equestres também. Caê, obrigado mais uma vez pela participação, sucesso, cara, um abraço pro Marco, um abraço para toda a tua família e que vocês, mais uma vez, brilhem muito nessa semana e que a 12ª, né, venha com o ano que vem com mais gás ainda, porque vocês têm evoluído a cada ano e você já deixou claro aqui, né? Fazer um ano de maneira diferente, buscando no próximo inovar e inovar sempre. Parabéns, obrigado. eu que agradeço a oportunidade. Gostaria mais uma vez de reforçar o convite à população. 2 a 12 de maio, Semana do Cavalo, portão aberto, estamos de braço aberto para esperar toda a população. Gostaria muito de frisar uma coisa que não esquecemos,
que a gente sugere, quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, fraldas ou leite, para a gente doar para o projeto social que nós temos de ecoterapia. Esse ano a primeira-dama, Dona Virgínia Mendes, ela é a madrinha do evento, então a gente vai fazer, toda a arrecadação será destinada para alguma entidade, algum órgão que ela ajuda. Eu gostaria muito que a população fizesse essa mobilização e trouxesse o maior número possível de alimentos ou fralda ou leite. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.